Salve, salve, meu povo! Luz, obrigado pela presença de cada um, pela audiência de cada um, pela paciência de cada um. Nesse mundo tão corrido, parar para ouvir alguém é realmente algo muito espetacular, né? Deixa eu só tomar uma ação aqui, que eu havia esquecido de tomar antes, mas é meio minuto. Pronto. Já estamos de volta. Olha só. Hoje eu vou, nessas terças-feiras de lives compartilhadas. Bom, em primeiro lugar quero agradecer a sua audiência. Você que sempre compartilha comigo a sua vida. Olha, eu tô meio que alérgico. Eu estava voltando agora, mais cedo, né? Um pouco mais cedo, do supermercado. E passei no meio do fumacê, o carro do fumacê. Não tinha para onde correr. Eu estava indo em direção aqui à minha casa e o fumacê vindo. E eu estava bem no meio da rua. Não tinha para onde correr, nem para um lado nem para o outro. Uma rua extensa, reta. De lá para cá eu tô tossindo. Um pouco de, sei lá, acho que intoxicação mesmo daquela fumaça, né? Botei assim, improvisei uma máscara. Foi um barato. Me senti um pouco árabe. Mas eu sei que vocês entendem. Pois bem, hoje, nessa live compartilhada, eu vou falar com ninguém mais, ninguém menos do que Lady Laura. Lady Laura, que é minha amiga pessoal, que é minha cliente de astrologia, me deu a honra de fazer o mapa dela uns anos atrás, e que atende terapeuticamente a mim, a minha avó, toda a minha família, minha irmã lá em Londres, que ela também atende online. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui com Lady Laura. Quero dizer para vocês que Lady Laura eu sempre falo com ela que ela é a maior terapeuta do Brasil. E eu não estou nem um pouquinho enganado quando falo isso. E não estou florindo, né? Como a gente fala popularmente, enchendo linguiça. Não, é verdade. Eu tenho inúmeros amigos terapeutas que eu amo, que eu respeito, que já me ajudaram muito na vida. Mas Lady Laura é de uma sensibilidade, é de uma espiritualidade, é de uma espontaneidade. E eu conheço bem o mapa dela, então sei o que estou dizendo. Portanto, hoje nós vamos falar do Mahalila. Vou tentar trazer, vou ver se ela tem tempo para trazer ela aqui novamente, né, nas próximas semanas, para falar de outros assuntos, porque ela tem inúmeros assuntos. Por exemplo, agora estou aqui, cheirando um óleo essencial que ela faz para mim já há muito tempo, que ela é aromaterapeuta e fantástico. Savia, obrigado. Leida, obrigado. Rosângela, obrigado. Eliane, obrigado. Todos que estão aqui, obrigado. Todos que ainda vão chegar, muito obrigado. É uma alegria poder trabalhar com pessoas, dividir a vida com vocês, né? Por um acaso, neste momento, assim, né? Desse Capricórnio todo. Mas anteriormente, quando estava tudo muito bem, eu adorava também dividir minha vida com vocês, tanto é que dividi em tantas lives lá no Facebook. E quando ficar tudo muito bem em 2021, 22, lá para 26, 27, 30, que o mundo vai estar outro, muito melhor, vai ser mais gostoso ainda. Então é muito bom estar com todos vocês. Vou chamar a Lady Laura para o nosso bate-papo e eu espero que vocês gostem. Porque além dela ser um ser humano ímpar, ela também é muito profissional. Chamando Lady Laura aqui, procurando Lady Laura. Lady. Aí. Lady Laura, my love, aceite meu convite aí. Aê! Vamos ver se vai aparecer, porque
Congelou. Vai aparecer. Você nunca deixa de aparecer. Você é naturalmente uma estrela. Maria Gouveia, boa noite. Valéria, boa noite. Estamos aí esperando a Lady Laura, que está conectando lá. Jaque Silva, boa noite. Nossa, lá são 23 horas. É, Peraí só um vamos lá. pouquinho. Bom, se a gente não conseguir se ver, a gente vai se falando. Tá valendo. Não, é. Eu tô te Se eu ouvindo. fechar aqui e tentar novamente, de repente eu consigo entrar, correto? Ok, então fecha aí. Vamos lá, gente. Deixa eu chamar de novo. A Leide, vamos procurar ela aqui. Ótimo. Parecer. Está aí? Tô. Se a gente não conseguisse falar por câmera, vamos se falando por áudio. O importante é o que você tem para passar, que não é pouca coisa e é bem, bem interessante. A sua Joia. conexão que está. Vamos lá, vamos começar assim, Lady Laura. Primeiro, vai falando aí que a gente está te ouvindo. Primeiro, como que foi você que vem de outro ramo, um ramo profundamente matemático, como foi a sua incursão? Como que você, diferente de mim, que sou a vida inteira o que faço, né? Você mudou radicalmente, assim, de ramo de vida. Como foi isso? Como começou isso? Então, na verdade, eu tenho as duas profissões, né? Porque nós vimos Sim. no meu mapa de Júpiter que seria possível. Sim. E Então, é o que possível, tanto acontece? é que você está fazendo. Oi? É possível, tanto é que você está fazendo. Exatamente. O que acontece? Há alguns anos atrás, eu comecei com um estado de ansiedade, uma predisposição para depressão, e eu tenho. Eu não sou fã de medicação, né? Medicação sintética, medicação alopática, e eu não gosto de fazer de uma medicação ou de uma situação uma bengala, né? Sim. Então eu busquei através das terapias alternativas opções para poder eu me curar, né? Sim. Todo curador normalmente foi curado. E o que acontece é o Mahalila, como as outras técnicas, ele trouxe para mim uma coisa que eu acho assim libertadora, que me deu autonomia, que foi a expansão de consciência, né? Ah, sim. Então, É, peraí. Vamos organizar. Então, você passou por um processo pessoal que precisou pessoal. de uma ajuda terapêutica. Isso. E a partir daí você entendeu que você também tinha talento para ajudar outras pessoas. Exatamente. Foi tão bom para mim que eu quis enveredar por esse caminho e vi que era o meu propósito de vida. Eu amo o que faço. Ah, eu tenho certeza disso, eu te conheço bem. Aí sim, aí você, antes de chegar no Mahalila, você fez outras coisas. Fala assim muito rapidamente pra gente. Então, eu sou consteladora. Eu também fiz barras de Axis, Theta Healing, sou mestre em Reiki no método Usui tibetano, no Karuna. Trabalho com psicoaromaterapia, com aromaterapia, né? E o Mahalila foi um achado na minha vida. Então, assim, eu já Ah, conheço legal. várias técnicas, mas o Mahalila, para mim, é perfeito. É verdade. Bom, eu posso dizer que das coisas que eu faço com você, eu já fiz constelação. Eu não comecei fazendo constelação familiar com você, né? Mas eu gosto muito de constelações familiares, porque eu sou o maior defensor da ancestralidade, sei o poder, a glória, a bênção que é ter uma boa ancestralidade a seu lado. Mas eu fiz já, acho que algumas constelações, bem mais do que uma, duas com você. E posso te dizer assim, já te falei pessoalmente, estou te falando agora publicamente
para o mundo, né? O quão você aprofunda em constelação familiar. E também, como disse antes aqui, quando estava te apresentando, estou aqui realmente com o meu perfume pessoal da aromaterapia, dos 3 aromas, que eu quero que, se você tiver um tempinho, na próxima semana, pudesse voltar para a gente falar só sobre os 3 aromas, que eu acho fantástico. E aí, faço com você já os 3 aromas há muito tempo, sei do poder disso. E aí, e também, você me falou, quando você foi fazer sua formação de Mahalila, tive a oportunidade, talvez o mérito, porque essas coisas são sempre mérito, tem tanta coisa que nunca vai chegar para nós, porque não é para nós ainda, mas eu tive o mérito de fazer Mahalila com você, e você me disse que eu estava muito bem diante de todas as pessoas que você tinha olhado. Acessou consciência cósmica. Eu adorei isso, eu achei fantástico. E eu tô vibrando naquilo, claro. E tô mesmo, tá todo mundo enlouquecido e eu tô tranquilo, como sempre estive na vida. Inclusive com a sua luxuosa ajuda. Aí você chegou no Mahalila. E aí, eu quero te falar, quer dizer, eu quero te falar não, porque eu te contei no dia, te contei antes, quando você ia fazer o Mahalila, eu te contei da minha busca pelo Mahalila, né? Então eu vou contar aqui publicamente. Eu conheço o Mahalila há muito tempo. Assim, eu conheço o Mahalila, quer dizer, eu conheço não, eu ouvi falar do Mahalila há pelo menos uns 15 anos atrás. Porque como eu comecei a estudar astrologia védica há 20 anos atrás, a filosofia da Índia, Mahalila, vem de lá, depois você vai me confirmar isso se eu estiver errado. É os sábios Então hindus. eu ouvi falar do Mahalila nessa época. E eu adorei o termo Maha, grande, Lila, brincadeira. Então, uma grande brincadeira. E eu sabia que tudo que vem da Índia não é nada de brincadeira. Né? Mesmo que tivesse esse nome de grande brincadeira, o fundo seria algo muito sério. E eu sempre quis, eu sou curioso com a vida, eu sou curioso com a existência. Hoje eu falei mais cedo com os amigos lá. Eu só realmente não sou curioso com a vida alheia, não sou mesmo. Acho engraçado assim que a grande maioria dos astrólogos, quando conhece alguém, a primeira coisa que eles fazem é: qual é a sua data de nascimento? Qual é o seu horário de nascimento? Você nasceu onde? Os astrólogos querem ver o mapa natal das pessoas para conhecer elas. Eu não. Eu só vejo o mapa natal se alguém me pagar para isso. Eu só faço isso profissionalmente. Quando eu conheço pessoas, eu quero conhecer pessoas. Eu quero olhar no olho delas, eu quero ouvir o que elas têm para dizer, eu quero perceber, sou muito observador, quero perceber se elas são coerentes do que elas fazem com o que elas fazem. Eu gosto de descobrir a vida, de viver a vida. Não gosto de nada pré-estabelecido. E a astrologia é grande demais para mim ficar tomando esse tipo de atitude, de julgar uma pessoa através de um mapa. O mapa serve muito para quem busca por ele. Agora, para quem não? Agora, para mim julgar os outros, não. Eu vou errar feio, como eu vejo as pessoas errando. Porque a astrologia não serve para isso, para controlar ou ter controle de alguém. Serve para orientar quem quer que seja. É bem diferente. Então, eu tenho muita curiosidade a respeito de mim e da vida. Da vida alheia, não. Decididamente não. Cada um faz o que quiser. Eu vivo, deixo os outros viver. Quero que me deixe viver também. E sei que essa também é a sua política, por isso eu tenho tanta afinidade com você. E aí, nunca, o Mahalila nunca chegou para mim, nesses anos todos. E aí eu te conheço, começamos uma grande amizade, começamos uma troca assim, que já vem de outras vidas, porque eu sou reencarnacionalista, e de tanta gente que eu conheço, não tenho a menor afinidade como tenho com você, gente que eu conheço antes de você, gente que eu conheci na mesma época que você. Então, assim, e aí o Mahalila chegou para mim através de você, e eu achei fantástico. Quero só te dar uma dica aqui, que a minha diretora, minha amiga, minha consultora, Savi Alana, que eu quero fazer uma live aqui com ela, para que vocês conheçam a grande estrela,
da comunicação no Brasil, que é essa Via Lana. Ela escreveu assim para mim quando eu tivesse oportunidade agora, de falar para você, Leide, para você tentar a câmera traseira. Tenta aí. Tentar a traseira? É, tenta, Olha, tenta virar sua câmera, ver se conecta. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo, vou desconectar. tá. E aí te chama. Aí você vira o celular, põe a câmera traseira, de repente vai dar certo. Senão a gente continua batendo papo, não tem nenhum problema. Tá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Cadê Leide Laura? Leide? Oi. Bom, não conseguimos. Então vamos continuar conversando. O importante é o que você tem para dizer. Pois é, aí estava falando da minha experiência com você do Mahalila, né? Sim. E aí, a Sabia está falando que tem o ícone da câmera. Vê se você veja o ícone, o desenhozinho e clica em cima. Vê aí. Não tô vendo. O desenho da câmera, embaixo, aqui por baixo. Volta para a câmera frontal e vê se você vê. Só tem aqui o ícone de virar ela. Pera aí. Então tenta virar para ver se dá certo. Também não? Não. Vamos continuar. Então tá. Então me fala como foi, né, que o Mahalila chegou para você, qual foi a sua experiência com ele? Então, Mahalila para mim foi um presente, né? Em novembro de 2018, eu fui para um congresso em Belo Horizonte e lá eu conheci a minha mestra do Mahalila, né? A minha professora que me iniciou, que é a Denise Mascarenhas. Sim. E foi assim, eu fui para um congresso e a única coisa que eu vi no congresso foi ela dando a palestra do Mahalila. Ela estava fazendo o lançamento do Mahalila. E nessa época, até onde eu lembro, não havia ainda uma formação divulgada, né? Ela estava lançando o livro, lançando o material. Sim. E o que acontece? Eu vim embora e surgiu uma oportunidade, né? A empresa que é parceira dela nesse negócio fez um sorteio no Instagram e eu participei do sorteio, ganhei o sorteio e fui para o workshop. Que luxo! Pois é, eu fiquei sabendo através de uma outra amiga, Tatiana Zanlabuto, que também é terapeuta, que me falou, olha, você ganhou. Eu falei, uai, não tô sabendo. Aí, o que aconteceu? Eu fui pro workshop e tive uma vivência muito profunda com a minha criança interior. Sim. E eu falei, eu quero aprender isso, eu preciso levar isso pro Espírito Santo. E em janeiro, né, do ano seguinte, no ano seguinte aconteceu a formação e eu fui para lá, mergulhei e foi muito bom. Então, assim, quando a gente pensa que a gente sabe de tudo, é quando a gente aprende que a gente não sabe de nada, né? E o que acontece? Diante da formação, a gente vai... Toda formação que a gente faz como terapeuta, a gente mergulha profundamente nas nossas questões, né? E o que aconteceu? Lá eu descobri muito a meu respeito, eu descobri muito a respeito do ser humano, como que ele funciona, né? E eu vi que você correr do medo só faz o medo correr atrás de você. E quando você enfrenta o medo, quando você enfrenta os seus maiores desafios, é que você se reposiciona diante deles, eles perdem força e você ascende,
né? Você amplia o seu poder pessoal, você melhora a sua expressão de si mesmo no mundo, né? Diante das suas questões que eram tão desafiadoras. Você começa a olhar para as coisas de acordo com a verdade que existe, né? Por trás do que o ego mostra. Sim. Então eu percebi que o Mahalila, no fundo, ele é uma ferramenta de empoderamento, né? Ele é uma ferramenta que dá para o meu cliente a autonomia que ele precisa para poder seguir na vida. E, assim, supondo que você tenha uma dificuldade, um desafio muito grande que você não consegue superar, com o Mahalila, né? Você tendo a oportunidade, o jogo te dando a oportunidade de olhar para isso, porque precisa até de autorização para você entrar no jogo, você precisa, né? Porque de repente você não está apto a olhar para isso nesse momento. Então, assim. Eu achei esse ponto aí que você falou crucial, de real importância, porque nós vivemos num mundo hoje, sobretudo aqui no mundo ocidental, o mundo oriental ainda guarda muito respeito ao sagrado, à ancestralidade. Mas aqui no nosso mundo ocidental tudo virou um oba-oba, inclusive espiritualidade, inclusive Deus. Então, hoje em dia se vende espiritualidade, que você é Deus, você pode tudo. O destino insiste em provar o contrário. Haja visto tudo que nós estamos vivendo. Mesmo aqueles que acreditam que pode tudo, os que pregam que pode tudo, estão debaixo do mesmo jugo do karma e do mesmo poder das autoridades. Agora se apareceu. Lindo e louco. Agora se apareceu. Pois é, mesmo aqueles que pregam que pode tudo, estão debaixo, ou os que pregam e os que acreditam que podem tudo, né, que são Deus. Sim. Estão debaixo do jugo do mau karma e do poder das autoridades, deixando claramente que não podem tudo, que os limites são muito bem claros. Todas as vezes que eu faço isso, as pessoas ficam muito ofendidas. Porque quando eu falo isso, porque aqui no Ocidente é uma ofensa você acreditar que tem um poder superior, que existe um destino e que você não pode tudo, que você realmente precisa dar um passo de cada vez. Então, como o Mahalila vem do Oriente, vem da Índia, que eles têm esse conceito fantástico, primitivo. Primitivo porque é antigo, não é porque é ruim, não. Porque a atualidade é muito pior do que o mundo antigo. O mundo antigo tinha valores que nós perdemos, assim, infelizmente. Então, quando o Mahalila vem e diz que você tem que pedir permissão até para entrar no jogo, é algo fantástico. Porque te coloca no seu lugar de criatura, não de criador, e daquele que precisa e não daquele que pode tudo. Podemos tudo sim, a partir de cada passo e da permissão que temos. Então, eu achei muito fantástico esse ponto aí que você colocou, que desbanca bastante esse ego ocidental, né? Essa ilusão, que agora eles chamam tudo de quântica, essa ilusão quântica de que se pode tudo. Se pode tudo, sim, mas vai demorar muito para se entender isso. Se pode tudo dentro de parâmetros muito limitados, e o mundo, o dia a dia prova de que não se pode tanto assim, não. Com certeza. E aí você estava falando, não, eu quis só fazer essa ressalva. Né? Sim. E você estava falando que tem que pedir a permissão para entrar. Ou seja, isso não é casa, né? Não. De qualquer um que a gente entra e... eu sou Deus, vou entrar e acabou. Não é assim, o negócio tem toda uma... Quem manda realmente é o povo, né? Quem manda realmente é os deuses, não a gente. Nós somos integrantes de um todo, né? Do universo. E nós fazemos parte disso, e até isso tem mistérios que podem ser vistos. Exatamente. Há mistérios que você pode olhar quando você está pronto para olhar, né? Até mesmo porque existem situações que, se você vai direto ao ponto, você surta, né? Você não tem capacidade de assimilar. Então, tudo tem um preparo. E tudo chega para você através da sincronicidade, né? Exatamente.
Então, tudo isso a gente deve levar em consideração. Então, para poder a pessoa entrar no jogo, ela tem que ter permissão. Existe um limite de tentativas para uma determinada pergunta, para uma determinada questão, né? Não é porque a pessoa me traz uma questão que eu vou simplesmente abrir o jogo para ela, porque eu vou estar sendo uma charlatã. As respostas não vão bater. Exatamente. Isso acontece muito comigo quando eu leio cartas. As pessoas falam bem assim: ah, mas eu queria saber assim, 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 e isso não foi dito. Eu falei: querida, isso não apareceu no jogo. Tudo que apareceu no jogo eu te falei. Agora, o que não apareceu, eu não vou inventar para satisfazer você. Não apareceu, paciência. Isso não é importante para você. Por mais que você ache, que você queira, isso não é importante para você. O que é importante para você apareceu aqui no jogo. E você deveria dar atenção a isso. Geralmente não dão, porque o ego enlouquece as pessoas. É uma pena, depois elas veem na dura realidade de que o oráculo tinha razão. Mas, cada um como cada um. Aí a pessoa entrou no jogo, nesse jogo lindo. E aí? Então, o primeiro plano de consciência, ele é relacionado à parte do ego mais latente na pessoa. Então, assim, vou usar um exemplo. Supondo que uma pessoa queira muito, né? Hoje você é melhor do que ninguém para saber disso. As pessoas querem muito encontrar a alma gêmea. Querem muito encontrar o amor. Então, no primeiro estado de consciência, ele é composto de 9 casas, a pessoa vai jogar o dado e, de acordo com a ressonância dela, com o estado de consciência, ela vai parar em uma casa. Supondo que ela pare na casa relacionada à ganância. Como? Eu vou perguntar para a pessoa o que a ganância tem a ver com o relacionamento, com a dificuldade dela de encontrar uma gêmea. De repente, pode ser que o propósito dela não seja realmente encontrar o amor, mas o que ele pode proporcionar. E então, assim, se a pessoa busca alguém e ela não tem a convicção do que ela busca, ela vai atrair naquele momento o que o ego dela está buscando, né? Então, é a hora que a gente bate um papo para poder ela se reposicionar e se alinhar com o propósito dela, né? E aí a gente segue o jogo. E vamos subindo. O propósito dele é você trabalhar a questão do ego para poder você sair da dualidade, né? E o que... Pode falar. Eu gosto muito do nome Mahalila, porque é a grande brincadeira, né? Ou seja, os deuses estão dizendo pra gente não levar as coisas muito a sério, que tudo é muito mutável, né? Pois é. O que acontece? O lila, ali, representado no tabuleiro, é a vida. É a questão que você traz. Então, como que você vibra nessa questão? Como que você está vibrando e o que precisa ser trabalhado? Quais são os desafios que você precisa superar para poder você seguir nesse propósito, para poder você alcançar o seu objetivo de fato, né? Então, de repente, a questão seja, a pessoa está ouvindo pessoas erradas ou está ouvindo aqui. A gente tem 2 vozes na consciência, né? O certo e o errado, o faz e o não faz. Qual deles está agindo? Qual deles está ali te movimentando? Então, assim, dependendo de como você tiver, da frequência que você tiver, a gente identifica que você está olhando para um todo com uma percepção limitada, né? E a percepção limitada pode estar sendo através da influência de más companhias, de pessoas que não acreditam no que você acredita, nos desejos, que estão ali invertidos. Então, assim, o tempo inteiro a gente trabalha os estados egóicos, a gente trabalha os desafios, né? Para poder você jogar uma Halila, você tem que estar ciente que você não vai olhar para o que é bonito de cara. Você vai olhar
para o que realmente acontece. Então, de repente, você não quer olhar para uma situação relacionada à ganância, onde você realmente tem essa dificuldade, né? A vantagem é que você está ali com um terapeuta, com um facilitador, alguém que respeita a sua história, tá? Sim. E que está ali como instrumento para poder te ajudar a olhar para isso, né? Com a verdade. E, de repente, os desejos, né, estão impedindo que a pessoa avance. Vamos supor que a situação seja financeira, a pessoa não tem dinheiro, ela ganha bem, o dinheiro não flui, o dinheiro não trabalha para ela, ela que trabalha para o dinheiro o tempo inteiro. Então, para poder a gente olhar para isso, há uma grande possibilidade de ela cair numa casa dos desejos, né? E aí é onde a gente vai conversar. Qual o tipo de desejo que ela está satisfazendo? É o superficial? É o raso? E talvez é nesse raso que está o gargalo, né? E esteja impedindo ela de chegar às vias de fato, onde ela quer chegar, onde ela almeja chegar, né? Então, assim, isso, primeiro plano. O segundo Sim. plano, a gente, depois que purifica tudo isso, né? Existe uma casa de purificação. No segundo plano, a gente começa a usar a criatividade, é um plano de criatividade, é um plano onde a gente vai olhar como que está o entretenimento da pessoa, como que está a fantasia da pessoa acerca das questões. De repente, ela quer fazer uma coisa, mas na cabeça dela, ela acredita que ela não consegue, mas isso só está na cabeça dela. Sim. Entendeu? Então, a gente vai estar olhando para isso, mas tudo de acordo com as casas que ela for parando. E ela só vai parar em casas onde, a nível vibracional, casas que sejam ressonantes com o que ela está emitindo, como ela está agindo. Entendeu? E aí a gente trabalha. Eu tenho uma dúvida, que eu acho que é a dúvida realmente da grande maioria. Você entrou no jogo, graças aos deuses, eles permitiram que você entrasse. E aí começa a dinâmica, que eu adoro. Eu sempre penso, eu tenho uma família relativamente pequena, e a minha família realmente é pequena em número de pessoas. Sim. E, assim, da minha família, só eu e Jaquiê Silva, que mora em Londres, que gostamos desse assunto, terapia, autoconhecimento, avanço consciencial e espiritualidade avançada, só nós dois. O resto da turma não gosta, são todos cristãos, católicos, sempre foram, e tudo bem. Agora, e eu sempre acho uma pena quem não curte terapia. Terapia, eu não nem estou falando de espiritualidade, de mística, que é uma coisa que eu gosto muito também. Mas terapia, assim, saber o que nos motiva. Por que eu gosto de quem eu gosto, por que eu não gosto de quem eu não gosto, por que isso me toca, aquilo não me toca, as minhas escolhas. Sempre gostei muito disso. E hoje minha irmã também. E eu sempre acho assim, que quem não se trabalha terapeuticamente está perdendo muito na vida. Acho mesmo. E infelizmente é a grande maioria. A grande maioria acha terapia uma bobagem, porque, na verdade, temem muito, são todos muito medrosos, né? São todos muito medrosos, porque terapia te coloca a verdade. E também tem muito de hipocrisia. O ser humano é hipócrita por natureza. E depois ele vai melhorando, aqueles que querem melhorar, né? Então eles não querem assim ver esse lado com tanta clareza. E o Mahalila nos ajuda a ver isso de uma maneira assim mais lúdica, menos pesada do que as outras terapias. Isso eu achei. Tanto é que ele é uma brincadeira cósmica, é o Mahalila. Agora, a minha pergunta é: entramos no jogo. Que bom, estamos no jogo, tá tudo valendo. E para sair assim, você só sai se você realmente entendeu tudo, se você se resolveu, ou você pode sair meio capenga e fica para uma próxima. Então, o que acontece? O jogo ele tem uma casa de saída, que é a casa da consciência cósmica, né? Ele é composto de 72 casas, né? Mas na 68, quando a pessoa entende, quando ela dá todos os starts, ela sai do jogo através da casa 68, que foi a casa que você saiu. Né? Uau!
Mas e se por um acaso ela não chega na 68, se ela fica na 53? Ela não vai ficar na 53, não. O que que acontece? Eu vou conduzindo o processo. O que acontece? O jogo ele é vibracional, né? Ele tem uma vibração, uma ressonância com o estado de consciência do cliente, mas ele também funciona através dos estados de consciência, né? Então, se você estiver lá em cima, em uma casa alta, e de repente você pega uma cobra da acomodação, porque o jogo vai e volta, né? Você volta quantas vezes forem necessárias até você aprender o que tiver de ser aprendido. Então você desce até a casa 2. Eu não posso te deixar ali. Você vai Eu acho fantástico. Esse é outro aspecto do Mahalila que eu gosto muito. De verdade, eu tenho assim, a maior admiração pelo Mahalila. Porque as outras terapias, e até alguns caminhos espirituais, dizem que a evolução é infinita, você vai. Só que a vida desmente isso. Nós vivemos no mundo da dualidade. E você pode meditar 20 anos, cantar mantra por 30, não comer carne, ajudar todo mundo e um dia surtar e matar um. Pode. Qualquer um pode passar por essa experiência. Então a gente sobe vertiginosamente e desce vertiginosamente, sim. É o mundo da dualidade. E o Mahalila coloca isso muito claro, como você colocou agora. Você pode estar lá em cima e despertar, querido. Exatamente. Não que ache assim, a rainha da cocada preta que chegou lá em cima, porque não tem nada garantido. Nesse mundo não tem nada garantido. E as pessoas querem se agarrar no que elas pensam que é garantido. E por isso elas dão tanto valor ao mundo material. E agora, por exemplo, com tudo que nós estamos vivendo, ficou provado que governos não garantem nada, economia não garante nada, ciência não garante nada, religião não garante nada, que não tem nada garantido, nem mesmo no mundo material, onde as pessoas, diplomas não garantem nada, condicionamento físico, nada está garantido. Nada e poucas pessoas estão entendendo isso, e quando isso tudo passar, que vai surgir uma nova ordem no universo, já surgiu, né? A velha ordem já acabou, está agonizando, as pessoas vão sofrer muito para se adaptarem ao novo, vão insistir no velho, e aí já viu, né? De pandemia vamos passar para pandemônio. Estou falando isso todos os dias, que é uma verdade. E o Mahalila nos ajuda a entender essa dualidade com leveza. Sim, diz assim, olha, você pode subir muito rápido, descer muito rápido, depois subir de novo. Essa eu acho a grande mágica do Mahalila. Porque não fica naquela coisa engessada de que você está aqui embaixo, ou você está lá em cima. Você está lá em cima, você é muito bom. Você está aqui embaixo, você é muito mal. Quando tudo é relativo. Você concorda? Concordo. E o que acontece? Às vezes a sua vibração cai tanto que você vai para o início do jogo. Você pode estar lá em cima. Dependendo de como você estiver agindo. Se você agir, tipo assim, achando que você é a última Coca-Cola do deserto geladinha, e não olhar para o que acontece ao redor, cara, você cai para o início do jogo, entendeu? Você não pode se acomodar na vida. Então, assim, é uma constante evolução, mas até a queda te faz olhar de novo para a trajetória, entendeu? Fantástico. E ver onde você errou. E a gente ajuda nesse processo, entendeu? Porque se a pessoa estiver lá em cima, cair lá embaixo, nos primeiros estados de consciência, eu vou conduzir a pessoa até que ela tome consciência do que aconteceu ali, para que ela suba, entendeu? Então, só concluindo, respondendo a sua pergunta. Se ele não sair do jogo através da Casa 68, que é acesso à consciência cósmica, que é entender efetivamente a questão que impede a pessoa de avançar, então ela entendeu, ela startou, ela desce, eu vou ajudar ela a subir, mas eu não vou deixar ela em uma casa de baixa vibração. Não, porque senão eu jogo o meu trabalho fora. E se ela estiver lá em cima, passeando pelo plano da consciência cósmica, que é composto de 9 casas, ali tem casas fantásticas. É o plano da consciência divina, é o plano de você descansar na consciência, que as pessoas chamam de repousar nos braços de Deus, né? Quando você pede e entrega. Entendeu? Então ali a gente vai estar conversando, a gente vai estar passeando por aquele plano, mas eu vou estar o tempo inteiro conduzindo e conversando e ajudando o meu cliente a se reposicionar
né? E ele vai entender, ele vai sair dali em uma situação muito tranquila, porque ele ascendeu realmente para aquele plano. Não, fantástico. E Olha, é muito eu, importante. Eu não posso não, dar para a pessoa porque ela quer. Ela tem que ter o merecimento. Ela tem que é, conseguir sair dali. Se ela ficar numa casa daquela, é porque ela precisa daquilo. deixa eu te perguntar uma coisa que eu acabei. Eu devia ter te pedido antes e esqueci. Você está com uma Halila aí perto? Você pode mostrar pra gente ou não? Eu estou com o tabuleiro aqui. Ele Tá, é mostra só pra grande. gente o tabuleiro. Ah, essas são as casas que você está falando. Essas são as casas. Se você olhar aqui no meio, você vai ver que começa na sobrevivência, aí Aham, ascende para o plano da criatividade, do aham, poder pessoal, sim. portal do coração onde você elimina, É elimina isso. medo, aliás, julgamento, culpa, libera perdão, amplia o amor Olha. próprio e universal. Aí Aham, depois tem a austeridade, que eu prefiro chamar de autorresponsabilidade nesse plano, sim. né? Verdade, que é um plano de consciência também. E, acima de todos, aqui na Casa 68 é a consciência cósmica. E Fantástico. se você observar, além de serpentes, né, que são as Eu ia cobrinhas, te que são. perguntar, tem serpentes e lanças. Qual é a diferença da serpente para a Então, lança? a serpente te joga para baixo. Quando você cai na cabeça de uma serpente, você Aham. vai até o rabinho dela. Então, até Então, na Índia, cobra é bicho peçonhento, né? Até mas na Índia. exatamente. Mas ela só te morde, ela só pica você se você não estiver prestando atenção nela. É isso que é interessante. É sempre assim, né? É É sempre sempre assim. assim. Quando Exatamente. eu leio o mapa para as pessoas, eu leio, graças a Deus, diariamente. Graças a Deus por dois motivos. Estou ganhando o meu pão, trabalhando, e estou ajudando as pessoas. E então, graças ao Eterno, a Mãe é o Pai Divino mesmo. E quando eu vejo questões de traição, eu sempre digo para a pessoa duas coisas. Primeiro, é uma autotraição. Nós, é o que você falou, estamos distraídos. A pessoa está ali Exatamente. conosco, a pessoa está ali conosco, ela já se mostrou quem ela é, ela já falou e nós não escutamos, ela já fez com outro e a gente achou que conosco não ia fazer. Tá tudo na nossa cara. Quando ela faz, seja uma sogra, um amigo, um sacerdote, seja lá quem for, a gente fala, nós nos fazemos de vítima. Como se não soubéssemos que a pessoa é assim. Sempre soubemos. O nosso ser interior sempre sabe. Agora, podemos estar cego porque não queremos ficar sozinho, porque tem a lei da compensação, de alguma forma estamos ganhando alguma coisa dessa pessoa perigosa ao nosso lado. Então, tá tudo ali. Então, eu sempre digo, olha, não é a pessoa que vai te trair, você se traiu ao não ver. Então, observe melhor. Exatamente. Não E a quis segunda ver. coisa, é uma grande bênção dos deuses. Olha, por incrível que pareça, as pessoas acham horrível ser traído. E eu achei por muitos anos, até ter a consciência que tenho hoje. Hoje acho uma grande bênção dos deuses. Primeiro, a gente fica esperando que a gente fala bem assim, nossa, eu jamais imaginei que essa pessoa ia fazer isso. Nós estamos, aí já é o primeiro engano, que nós estamos num mundo onde qualquer um é capaz de fazer tudo, inclusive nós. Então, é o primeiro Sim, engano. É a primeira serpente aí do Mahalila, é o primeiro engano que nós cometemos. E o segundo, a grande bênção é, que bom que você me traiu e me deixou ver, porque você já estava me traindo antes e eu é que não estava vendo. Que bom que o destino armou um circo e colocou você no picadeiro e eu como aquele que vai assistir para ver como você é de verdade, que me deu a oportunidade de finalmente me libertar de você. Então as cobras, no fundo, são super boazinhas, né? E são. as lanças são São como? sim. E as As lanças? lanças são o seguinte, as lanças quando você
Durante o jogo, você acessa o cabo de uma lança, ela te projeta para a ponta. Então você acende. Então, assim, elas são chaves de virada, são chaves onde você cai ali e elas te jogam, te impulsionam para frente. Entendeu? Elas E- fazem você avançar no jogo. Tem uma Tá, casa da então elas compaixão ali literalmente que te é apontam o norte. É como se fosse o norte, elas te apontam o caminho certo. totalmente, totalmente. Ah, quero te perguntar outra coisa. Não tem umas cartas numa Halila? Tá perto de você? Ah, tem algumas, tem todas aqui, mas são muitas. Olha só. Ótimo, não. Mas aí me diz, aonde entram as cartas? Qual é a finalidade delas? Tá. Deixa eu te mostrar uma e você vai ver, vai entender. Essa carta aqui, o que ela te remete? Que nós estamos sendo manipulados pelo nosso ego, Pois é, pela pelo nossa ego por vaidade. Porque alguém. é bem um cerco que tem umas marionetes embaixo. Exatamente. Essa casa aqui, essa carta aqui. Essa parece uma oração, um agradecimento, algo também de união, unir os opostos, me parece isso. Então, essa aqui. Ah, essa é belíssima. Essa é uma mãe, é a mãe terra que nos acolheu e a nossa mãe e a mãe da nossa mãe, uma coisa de ancestralidade belíssima, Pois é, de fertilidade. exatamente. Olha essa. Essa me parece mais um lamento, um choro, um clamor, uma dor. Elas estão rindo. Nossa, então eu é que estou perturbado, porque eu vi elas meio que gritando assim. Ah, eu achei que fosse um grito. Então, o que Lembra-se que eu enxergo pouco. Eu enxergo bem com o terceiro olho. Sou bom de oráculo, mas com os dois. Eu enxergo bem com um só. Com os dois eu sou meio fraquinho. Então, olha essa. Essa me parece duas pessoas, uma deitada, outra em pé. A que está em pé é meio indiana. Aham. O que acontece? Todas essas cartas no jogo, elas têm um nome, elas têm, como é que eu posso falar? Um significado no Um jogo. simbolismo. Isso, um simbolismo. Só que eu uso elas de forma projetiva. Então, quando a pessoa ela vem para mim, tem uma questão para poder olhar. E ela não sabe muito bem como se expressar para poder a gente criar essa frase, ou para poder até ela definir o que ela quer fazer no jogo. Eu coloco as cartas para ela, eu disponho todas elas na mesa, são 72 cartas, e eu peço para ela escolher de 3 a 5 cartas e me falar como que ela. Para ela me contar a história dela através dessas cartas. Sim. E aí eu uso elas então de forma projetiva. É como se a pessoa se projetasse nessas cartas, né? Então aquela ali que tem as crianças sorrindo, né? E que você viu que talvez é alguém gritando, um lamento, alguma coisa. Exatamente. Cada um enxerga de uma forma. Então eu não uso, eu não me prendo ao significado dela no jogo, mas ao que você projeta através dela. Entendi. Entendeu? Então ela é uma ferramenta. Aí no final do jogo a gente conversa sobre as cartas também, né? Então, assim, são cartas belíssimas. Olha essa carta aqui. É linda, né? Pois é. Então, assim, Até parece todas um elas homem numa teia de aranha. parecem um homem numa teia de aranha. Tem Um gente que acha que é alguém se homem-aranha. afogando. É. Exatamente. Olha essa carta. Essa carta aqui já Ah, que saiu lindo. várias vezes. As Pois é. pessoas de mãos Tem dadas. gente que acha que tá de mãos dadas, tem gente que acha que tá preso. Há Eu uma achei de mãos dadas. situação. Então, todas elas têm um significado, né? De acordo com a consciência de cada um. Como que a pessoa se vê naquele cenário, Que né? legal. Então, eu uso Agora, elas para poder extrair isso também. agora digo para você o seguinte, assim, de verdade. Eu acho que neste momento de transição, aonde toda a velha sociedade acabou, com seus dogmas, com as suas religiões, com as suas crenças,
E o novo ainda não se estabeleceu. Claro que ele já está aqui conosco, nós que não vimos ainda. Esse novo ainda não se estabeleceu, até porque é uma transição. E transição pessoal já demora muito, imagina transição social, né? Eu acho que o Mahalila da agora para frente vai ser uma grande chave, mais do que velhas outras terapias, até porque, do mesmo jeito que muitas profissões acabaram, muitas terapias também acabaram. Muitas coisas acabaram. Tem coisas que não tem mais sentido para o novo que virá. Agora, o Mahalila, como tudo que é muito antigo, como astrologia, isso permanece, porque isso fala a alma. E a alma é eterna. Então, acho que o Mahalila vai ser, assim, acho que você ou qualquer um que seja sério como você, que trabalha com ele, deve divulgar muito o Mahalila, porque primeiro que as pessoas vão estar muito já estavam muito desorientadas. Agora elas continuam desorientadas e se juntou a isso medrosas, e se juntou a isso indecisas, enfim, né? Então, se elas já precisavam, agora é imprescindível, é diferente. Verdade. E eu achei bem interessante a minha experiência com o Mahalila. E talvez eu, que já venho me trabalhando muito ao longo dos anos, tenha até assim, sido mais fácil para mim ou aproveitado melhor. Mas eu acredito que ele vai ser de muita valia para quem nunca fez nada. Até porque ele não é aquela coisa tradicional, da terapia tradicional, de que você tem que ficar revivendo o passado, as dores do passado, e contando aquilo. Não que isso seja ruim, claro que isso tem o seu grande valor. Não é isso. Mas eu digo assim, ele pega mais leve para quem nunca teve experiência nenhuma. Ele pega mais leve por um lado e vai mais direto ao ponto por outro. Você concorda? Concordo. Eu atendo casais com Mahalila. Então, assim, é uma coisa muito legal, porque o casal vem para poder jogar um jogo comigo, né? Uhum. Então, assim, os dois vão jogando, vão caminhando pelas casas, né? E eu vou conduzindo a situação. E é muito legal, porque eles... Vamos supor que eles caem numa cabeça de serpente, tem que ir lá para a cauda da serpente. Eles descem numa boa, sem criar aquela tensão, mas com atenção, entendeu? E eu acho isso muito interessante. Você falou algo que eu adoro, assim. Sem criar tensão, mas com atenção. É como eu sempre falo também para as pessoas no meu trabalho, nos meus atendimentos. Não se preocupe, que as pessoas adoram preocupação. Mas se ocupe em fazer o que é certo hoje. Fazendo o que é certo hoje, o amanhã está garantido. Mas elas deixam hoje a revelia e se preocupam com o amanhã enlouquecidamente, que o amanhã não vai ser nada daquilo, não é para ninguém. Não é nada do que se tem na cabeça. A realidade sempre é outra. A realidade sempre se mostra muito diferente do que a sua fantasia criou. Então, o Mahalila nos traz para uma realidade. Eu acho isso bem, bem interessante. E quando o assunto é casal, eu quero perguntar para você, o Mahalila fala para cada um individualmente ou para a relação? Então, ele fala para a relação. Eu posso pedir para que cada um se manifeste através das cartas, como que ele está se sentindo dentro da relação, né? Ou o que está incomodando, ou o que gostaria de melhorar. E então, assim, os dois acabam se manifestando individualmente e depois a gente vai ver como que está a saúde daquela questão dentro da relação, né? Porque a relação, ela tem diversas faces. Então, assim, para uma situação a gente vai olhar. Então, os dois vão jogando, eu vou dialogando com os dois, né? E eles vão dialogando entre eles. É muito legal. Não, entendeu? Isso me fez lembrar a sinastria, que também é um dos caminhos astrológicos, e que é justamente isso. Primeiro olhamos o mapa de um, olhamos o mapa de outro, porque uma relação parte de duas individualidades, né? Então olhamos um e outro, depois cruzamos os mapas e olhamos a relação. E aí podemos
fazer com muita clareza, podemos dizer com muita clareza, quem contribui para o quê? Olha, essa parte difícil da relação, quem está contribuindo é você, fulano. Olha que isso aparece no seu mapa, não sei o quê. Essa parte fácil, quem está contribuindo é você, fulano. Olha, a parte de criatividade ou de prosperidade, você está trazendo. Por outro lado, você está trazendo mais estabilidade, espiritualidade. Então, é bom que você vê o que cada um contribui ou dificulta, e depois a união desses dois, que vira uma coisa só, que é a relação. É muito interessante, eu achei muito interessante essa questão. Estamos aqui no nosso finalzinho, quero colocar algumas coisinhas assim para você. Bom, a primeira, eu acho que uma consulta com uma Halila deveria custar 1,5 milhão, acho. Acho. Porque algo assim, de tão fantástico, que nos ajuda tanto, as pessoas às vezes dizem assim, nossa, astrologia é tão caro. Aí eu falo, às vezes eu brinco com a pessoa, falo, não, você que não tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro paga numa boa, né? Quem não tem é que reclama. Isso para tudo. Eu, por exemplo, acho coisas caríssimas quando eu não tenho dinheiro. Quando eu tenho, eu vou lá e compro, é tranquilo. Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. Mas eu sempre falo com as pessoas, olha, a astrologia, cada mapa deveria custar 1,5 milhão. Porque assim, o benefício, o custo-benefício que um mapa astrológico, seja o mapa natal, seja a previsão, seja a sinastria traz, a consciência que traz para uma vida inteira, você tem 1 hora de consulta toda a sua vida, ou todo o seu ano mapeado, sem erro, que quando o astrólogo é bom não há erro, então vale 1,5 milhão. Então, se a astrologia vale 1,5 milhão, uma Halila 2 milhões. Então, vamos colocar mais 500 milhões. Porque é realmente muito bom. Isso eu estou falando por experiência própria, por tudo que eu li, por tudo que eu tinha estudado, e nada melhor do que a experiência. Eu tinha lido, tinha estudado, tinha conversado com quem já tinha feito, mas experimentar um outro negócio. É a mesma coisa de falar torta de maçã, de escrever. Você vai ter uma ideia do que é que você conhece maçã, conhece torta, já comeu coisa doce, tem paladar para isso. Mas só comendo a bendita torta de maçã que você vai saber exatamente o que eu estava falando. Verdade. Né? Então, assim, a consulta com uma Halila é algo fantástico. Acho que as pessoas deveriam mesmo experimentar. E não vou te perguntar valores, porque é deselegante, mas queria te fazer um pedido, se possível. Que as pessoas que tivessem conosco aqui agora, ou aquelas que ainda vão assistir essa live, se elas entrassem em contato com você por telefone, eu vou te pedir o telefone, e aí você pausadamente vai falar 3 vezes para as pessoas poderem anotar, se as pessoas que estiveram aqui conosco, ou que ainda vão estar, se você pode dar assim, 10% desses 2 milhões, 10% de desconto. É possível? É. Só para a pessoa experimentar o que é esse jogo fantástico, essa experiência com os deuses, porque é uma experiência com os deuses. Então tá. A gente vai fazer então o seguinte. Você dá, eu vou conceder 10% de desconto da sua parte e vou dar 10% de desconto da minha parte. Não vou dar 20% de desconto. Bom, mas aí virou um presentão, aí virou uma... Ah, que bom. Mas vamos também colocar... o limite. Vamos também colocar um limite, porque senão você sabe por quê? Porque esse vídeo vai rolar forever. Aí em 2030 tem gente assistindo esse vídeo ligando para você. Não, vamos colocar também um limite. Vamos colocar 30 dias, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então de hoje a 15 de maio, daqui a 30 dias, um mês, quem entrar em contato com você e disser, eu vi a sua live, tem que falar com essas palavras para a gente saber que exatamente. Eu vi a sua live no Instagram, você e o Iove, e aí no final, assisti tudo, e no final vocês disseram que
iam dar 20%. Então, tudo bem. Fala rapidinho aí por 3 vezes o seu telefone que está acabando a live. 999924820. De novo. 999924820. Super beijo, obrigado por tudo, está acabando.